oficialmente, né? Boa tarde a todos, né? Estamos sendo gravados, então faremos alguns exercícios aqui sobre regra da cadeia para derivadas, né? Também derivação implícita e taxas relacionadas. Bem, vamos ver primeiro, gente, sobre regra da cadeia, né? Você vê aqui, regra da cadeia, que é uma regra de derivação. Ela diz o seguinte, né? A regra da cadeia é o seguinte: digamos que você tem uma função f de x, que é dado por uma função composta. Ela é uma g de um h de x. Tá certo? Como eu calculo a derivada de f? A derivada de f, vamos chamar de f', é igual ao quê? Quando eu tenho uma função composta, eu derivo primeiro a mais externa. No caso aqui, a g. Então, fica g' de h de x vezes, aí depois eu multiplico pela derivada da interna, da de dentro, vezes h' de x. Vamos fazer uns exemplos para ficar claro isso aí. Primeiro, vamos calcular algumas derivadas aqui. Primeiro, gente, veja essa função aqui, ó. 3x menos 2 elevado à oitava. Até a aula passada, semana passada, para derivar isso aqui, como nós não conhecíamos a regra da cadeia, nós íamos tentar expandir isso aqui, ó, né? Ou seja, 3x menos 2 à oitava ia dar um trabalho absurdo. Agora que nós já sabemos a regra da cadeia, nós vemos que isso aqui é uma função composta. Uma função composta, onde a g de x é igual a x oitava, que é a função de fora, né? E a h de x é igual a 3x menos 2. Então, a g de h de x vai ser quem? No lugar do x da g, você coloca 3x menos 2. Fica 3x menos 2 à oitava, que é essa função aqui, ó, tá? Então, como é que a gente vai derivar isso aí? Primeiro, a gente deriva de fora. A de fora, você tem uma função potência. Então, você vai fazer o quê? O 8 cai e multiplica 3x menos 2 elevado a 8 menos 1, a 7. Aí, vezes a derivada do que está lá dentro. A derivada de 3x menos 2, gente, a gente deriva o 3x menos a derivada do 2. A derivada de 3x é 3. A derivada de 2 é 0, porque os 2 é uma função constante, não depende de x. Então, fica isso aí. Então, f' de x vai ser igual a 8 vezes 3, 24, que multiplica 3x menos 2 elevado à sétima. Veja só que nós gastamos duas linhas para fazer, né? Bem prático, bem tranquilo, tá bom? Vamos tomar outro exemplo aqui. Vamos tomar o seguinte exemplo. F de x igual a seno ao quadrado de x ao cubo. Seno ao quadrado de x ao cubo. E, novamente, nós temos a função composta aí, gente. Só que essa é composição de três funções. Veja só. Nós podemos escrever ela assim, ó. A f de x aí, nós podemos escrever como uma g de um h, de uma i
de x, onde a g de x é igual a x quadrado, a h de x é igual ao seno de x, e a função y de x é igual a x ao cubo. E a derivada da f de x, vai ser g' de h de y de x vezes h' de y de x vezes y' de x. Tá certo? Então, vamos derivar essa aqui, ó. Usando a regra da cadeia, então. Agora nós temos três funções. Então, é só ir derivando da mais externa até chegar na mais interna. Então, vamos lá. F' de x. A mais externa, isso aqui a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Seno de x ao cubo. O x ao cubo é argumento do seno, mas o seno está ao quadrado. Então, o 2 cai, multiplica o seno de x ao cubo, aí 2 menos 1 é 1. Então, fica seno de x ao cubo elevado a 1. Vezes, agora faz o seno, que é a segunda, né? A mais de fora foi a função potência, derivou já. Agora, a derivada do seno, é o cosseno de x ao cubo, vezes, finalmente, a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Note que esse 3x ao quadrado está multiplicando o seno e o cosseno, não está multiplicando esse x ao cubo aqui, porque x ao cubo é argumento das funções. Então, aqui o f' de x vai ser o quê? 2 vezes 3, 6x ao quadrado, seno de x ao cubo, cosseno de x ao cubo. Mais uma vez, uma resolução bem tranquila, né? Bem tranquila, duas linhas. Basta você saber identificar qual a mais externa, ela só vai derivando e multiplicando pela... Aí sai naturalmente, tá certo? Vamos fazer, gente, agora alguma da lista, tá bom? De manhã, eu fiz a A, a C. Então, à tarde eu vou fazer a B e a D da questão 3 da lista, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Questão 3. Lista. Questão 3. Então, vamos fazer a letra B. Quem quiser ver a letra A, a letra C, a letra E, veja o vídeo da manhã, tá bom? Então, vamos lá. A letra B é o seguinte. A f de x é a raiz quadrada de x à quarta cosseno de x menos tangente à quarta de x. Perceba que nós temos a função composta aí. A mais externa, eu posso reescrever, antes de derivar, vou reescrever isso aqui. Vou reescrever desse jeito aqui, ó. X à quarta cosseno de x menos. Essa tangente à quarta de x eu posso colocar também assim, ó. A tangente da quarta. Tudo isso aqui é elevado a quanto? A meio. Eu transformo a raiz na função potência. Não é assim que eu sei derivar raízes? Não é? Então, aí, mais uma vez, eu tenho a função composta, né? Agora, então, vou derivar. Vou derivar agora, então. A derivada dessa função, a f' de x, né? Tem f de x aqui, não, f' de x vai ser o quê? O meio cai, porque primeiro eu derivo a mais externa, a função potência. Então, eu tenho uma variável elevada a um número constante, então a derivada vai ser o quê? Meio cai, aí eu vou ter essa base, que é essa função, né? É elevado a meio menos 1.
que é menos meio, tá certo? Aí, vezes a derivada que está aqui dentro. Eu vou pôr entre colchetes, tá certo? Eu vou pôr entre colchetes, né, para fazer com calma. Então, quando eu for derivar, então, para derivar essas duas aqui, derivada da subtração é a subtração das derivadas. Mas para derivar essa aqui, ó, eu vou usar a regra do produto, não é? Professor, Oi, professor, com licença. sim. Em vez de ser o expoente meio, não seria 2? O expoente aqui? Não, É? porque você tem aqui, Ah, não. Oh, eu confundi, desculpa. Eu é achei porque que isso aqui é era. elevado a 1, isso aqui é uma raiz, tá vendo? Tá bom? Sim, perdão, eu confundi. Agora que eu olhei direitinho. Beleza. Então, vamos lá. Agora vamos derivar aqui, isso aqui usando a regra do produto. X à quarta vezes cosseno de x, né? Então, vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes derivada da segunda. Então, derivada de x à quarta, o 4 cai, subtrai 1 lá, fica isso aqui, vezes a cosseno, mais o x à quarta, vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Muito bem. Menos seno. Então, o menos seno vai mudar esse sinal aqui, ó. Finalmente, a derivada, menos a derivada disso aqui. O 4 cai. Aqui eu tenho uma função potência. O 4 cai. Aí fica tangente ao cubo. Escrever logo assim, ó. Vezes a derivada que está aqui dentro. Que é a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Vamos só reescrever isso aqui, passando isso aqui para baixo. Que aqui é um produto, eu posso jogar isso aqui para baixo e colocar o expoente positivo. E transformar o meio que vai aparecer embaixo em raiz. Então, isso aqui vai ficar, no numerador vai ficar 4x ao cubo, cosseno de x, menos x à quarta, seno de x, menos 4, tangente ao cubo de x, secante ao quadrado de x, sobre esse 2 aqui, que multiplica raiz quadrada de x à quarta, cosseno de x, menos a tangente à quarta de x. Tá certo? Tranquilo? Pronto. Tá feita a derivada aí. Um pouquinho grande, né? E agora vamos fazer a letra D. Para a letra D diz o seguinte: f de x é igual a cosseno de x ao quadrado mais raiz de x vezes a tangente de seno de x mais x. Primeira coisa, então, quando a gente for derivar, note que nós temos o produto de duas funções, essa, a cosseno e essa tangente. Então, na mais de fora, nós vamos aplicar então a regra do produto. Como é que vai ficar? Então vai ser o quê? Derivada da primeira vezes a segunda. Qual a derivada do cosseno? Menos seno. Só que isso aí é uma função o quê? Composta. Então você tem que multiplicar essa derivada da de fora pela derivada da de dentro, porque nós temos a função composta. Então, vezes derivada de x²
2x. Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Depois vocês façam para... Nós fizemos várias vezes derivada de raiz de alguma coisa. Então já dá para a gente ver que a raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Vezes a segunda. Então, tudo isso aqui foi derivado cosseno disso aqui. Toda essa primeira parte aqui. Vezes a segunda. Mais... Então, mais continua aqui, né? A primeira vezes a derivada dessa aqui, da segunda. Quando eu estou derivando a segunda tangente aqui, a mais externa, é uma função composta. A mais externa é a tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado do seno de x mais x. Aí, vezes o quê? A derivada está lá dentro. O que está lá dentro? Seno de x mais x. Derivada do seno, cosseno de x. Derivada de x é quem? É 1. E pronto. Acabou. Dá para simplificar? Eu não vejo saída para simplificar isso aí, não. Talvez aqui no... Não dá não para cancelar, não. Pode deixar assim mesmo, então. Não é? Tá certo? Tá aí, tá pronta a derivada. Tá bom? Depois a gente volta na F se sobrar tempo. Eu quero fazer uma da 4 e uma da lista extra para vocês. Na 4, gente, mas eu vou fazer a letra C aqui. Uma letra C mesmo, tá? Mas primeiro nós vamos falar um pouquinho de derivada implícita. Derivação implícita. Conforme vocês viram na aula teórica, inclusive num vídeo que o Vinícius colocou há pouco tempo no grupo, né? Quando é que a gente usa a derivação implícita? Quando você não pode, quando você não consegue derivar, isolar o y. O y é uma função de x e você não consegue colocar ele dessa forma aqui. Ó. Se você não conseguir colocar o y como uma função só de x, igual a gente está acostumado, né, desse jeito aqui, você vai isolar e fica uma função de x e y, aí você tem que usar derivação implícita. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui quer ver? Ó? Vamos ver um exemplo aqui, depois a gente faz uma da lista. Exemplo. Calcule a derivada implícita de colocar aqui x quadrado y mais y quadrado igual a seno de x. Essa função aqui. O y depende de x. A primeira coisa que você vai fazer para tentar derivar essa função é que você quer encontrar o y'. Você quer encontrar, seu objetivo é encontrar y'. Supondo que o y dependa de quem? De x. Só que tenta isolar o y aqui. Vamos tentar isolar o y. Vai ficar o y, coloca o y em evidência. Tenta isolar o y aqui. Alguém consegue isolar o y nessa função? Não é Eu estou possível. perguntando, gente. Oi? Não é possível. Não é possível. Toda vez que isso acontecer, toda vez que isso acontecer, vocês vão tentar usar a derivação implícita. Porque, ó, pensa bem, se eu passo isso aqui dividindo, não dá para isolar o y. Se eu passo isso aqui dividindo e depois passo isso aqui subtraindo, não dá para isolar o y. Vou ficar com um y de um lado e uma função de x e de y do outro. Então não dá para isolar.
colocar bem aqui, até enfatizar, ó. Não é possível isolar o y. Então, toda vez que isso acontecer, vai usar a derivação implícita. Então, e o que isso o que quer fazer isso? Então, vamos derivar implicitamente. Derivar implicitamente, gente, é fazer o seguinte: você está derivando em relação a x. Você vai tratar o y como uma função de x e usando o que? A regra da cadeia para derivar o y. Igual a gente estava usando lá para trás. Por isso que esse conteúdo ele está conectado com a regra da cadeia. Então vamos derivar aqui. Ó. Primeiro passo. Isso aqui é um produto de funções. Como é que se deriva o produto? Produto x ao quadrado y. Derivada da primeira, 2x, vezes a segunda. Não é? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda. Primeiro, derivada de y em relação a y é 1. Aí, vezes a derivada de y em relação a x. Então, y' representa o quê? A derivada de y com relação a x. Tá aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, onde a gente está admitindo que o y depende de x. Mais, deriva essa aqui agora em relação a x. Ó. Usa a regra da cadeia. Primeiro, 2 cai, multiplica o y, ó, 2 vezes cai, multiplica o y, 2 menos 1 é 1, vezes a derivada de y em relação a x, regra da cadeia. Primeiro derivar de fora, o 2 cai, multiplica o y, vezes y', isso vai ser igual, né? Derivado seno de x em relação a x, ao cosseno de x. Agora, gente, eu isolo o y', que eu quero achar o y' aqui, ó. Isolo o y'. Deixo só y' desse lado de cá, ó. Passo para lá isso aqui. Meu objetivo é isolar o y', porque eu quero a derivada. Coloco ele em evidência aqui, ó. E eu vou ter um y'. Em termos de x e de y, tudo bem, mas é um y'. Obtido via derivação o quê? Implícita. Pronto. Está derivado implicitamente aí. Professor, Oi. Sim. não sei se entendi como o y ao quadrado se tornou 2y y'. Por quê? Porque você está derivando em relação a x. Você sabe que o y é uma função de x. Então você usa a regra da cadeia. A função de fora é uma função potência. Então, quando você vai derivar isso aqui, ó, em relação a x, o 2 cai, você usa a regra da cadeia. Qual a regra da cadeia? 2 cai, vezes y vai dar 1, aí vezes a derivada de y em relação a x, que é y'. Entendi, Por entendi. exemplo, se fosse derivada de y elevada à quarta, por exemplo. 3y à quarta, derivada em relação a x. O 4 cai, multiplica o 3, subtrai 1, só que você derivou em relação a y. Quando você está derivando em relação a x, a função composta, você ainda tem que multiplicar a derivada de y em relação a x, que você chamou de quê? De y'. Entendeu? Entendi Isso perfeitamente. nada mais Obrigado. é do que a regra da cadeia. Tá? Agora vamos fazer uma letra aí da 4. Tá bom? Vamos fazer a letra C da 4. Eu já resolvi uma das letras para na de manhã. Então, pegando essa que eu já resolvi de manhã com essa de 4, vai dar uma boa ideia para vocês, viu? Então, vamos lá. A função é a seguinte. 2xy mais π seno de y igual a 2π. Aí ele deu um ponto aqui, porque o que, que ele quer? No ponto 1π sobre 2. Porque o que, que ele quer aqui, gente? Ele quer, primeiro,
Ele quer a inclinação da tangente. A gente sabe que a inclinação da tangente é y', né? No ponto aí. Ele também quer a equação da reta tangente. A inclinação da tangente é esse y' que é um m no ponto dado. Equação da reta tangente, ioiô, mi xoxô. E a equação da reta normal. É o que ele pediu aí. Reta normal é uma reta que é perpendicular à reta tangente. Se mn for o coeficiente angular da reta normal e mt da reta tangente, o produto deles dá menos 1. Que a gente sabe lá da geometria analítica que o produto dos coeficientes angulares de duas retas perpendiculares é igual a menos 1. Então, a primeira coisa nessa questão, e a mais interessante, é você calcular o quê? A derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente. Tá certo? Tá bom? Tá Então, certo. vamos calcular então. Primeira coisa, calcular y'. Então, primeiro, calcular y'. Como não é possível você isolar o y aqui, nós vamos calcular o y' mediante derivação o quê? Implícita. Então, primeiro vamos derivar, isso aqui tudo, a expressão toda. Derivada da soma é a soma das derivadas, né? Mas para derivar isso aqui é a regra do produto. A primeira e a segunda. Derivação da primeira. Derivada de 2x, você está derivando em relação a x. Derivada de 2x é quem? É 2. Vezes a segunda, mais a primeira, que é 2x, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda em relação a y é 1. Mas aí você multiplica pela derivada em relação a x, que é y'. Mais, seno de y, você derivar em relação a x. Regra da cadeia. Primeiro eu derivo em seno de y em relação a y, depois multiplico a derivada de y em relação a x. A derivada do seno é o cosseno de y, vezes o y', que é a derivada de y em relação a x. Regra da Você esqueceu cadeia. de colocar um pi aí. Ah, você tem um π aqui antes? É, Aqui, né? isso. Obrigado. Então, π é uma constante, ele fica aqui, né? E a derivada de 2π é quem, gente? Tem x ou tem y aqui? Não. Então, aqui, gente, a gente está usando regra implícita, por quê? Porque a gente admite aqui que o y depende de x. Se o y for independente do x, a derivada desse termo aqui seria zero. Não é que a gente está admitindo que o y depende de quem? De x. Então, agora vamos isolar o y' aqui, ó. Então, vamos fazer assim, ó. Opa! Cosseno de y vezes y' igual a menos 2y. Agora vamos colocar o y' em evidência. Igual a menos 2y. Agora eu passo dividindo quem está multiplicando ali. Dois x mais π cosseno de y. Então, isso aqui me dá o quê? O coeficiente angular da reta tangente em qualquer ponto. Até você ver aqui, ó. Inclinação, né? Da reta tangente. Inclinação da reta tangente. Aí, mas ele quer nesse ponto, ó. Então, no ponto 1 e π sobre 2, x igual a 1 e y igual a π sobre 2, a inclinação da reta tangente, que nós vamos chamar de mt, coeficiente angular da reta tangente, vai ser menos 2
vezes π sobre 2, porque y é igual a π sobre 2 e x é igual a 1. Igual a 2 vezes 1 mais π, que implica cosseno de π sobre 2. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai dar o quê, então? O 2 vai embora com 2 aqui, vai ficar menos π sobre cosseno de π sobre 2 é 0. Então, π vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Então, o coeficiente angular da reta tangente é igual a menos π sobre 2. Certo? Então, agora a gente escreve a equação da reta tangente. Isso aqui é a inclinação da reta tangente no ponto que ele quer. Então, agora a equação da reta tangente. Nesse ponto aí. Ioiô. Y0 é π sobre 2. Menos π sobre 2 aqui do MT. Mi. Xoxô. X0 é 1. Abre aí, ó. Isola aqui, ó. O menos π sobre 2 está subtraindo, passa lá somando, soma com π sobre 2 aqui, dá π. E essa é a equação da reta tangente. Se você fizer um gráfico no computador, né, usando o Fran e tal, matemática, fizer o gráfico dessa função, aqui, e fizer um gráfico dessa equação de reta aqui, você vai ver que essa reta é tangente àquela equação nesse ponto aqui. Menos 1, quer dizer, 1 e π sobre 2. Vamos agora fazer outra parte que ele pediu. Que outra parte é essa? A equação da reta normal. A equação da reta normal. Lembre-se que a reta normal ela é perpendicular à reta tangente. Então, o coeficiente angular da reta normal, a equação da reta normal é isso aqui, no ponto x0, y0. Vou colocar mn, coeficiente angular da reta normal. Nós sabemos que se a gente conhece o mt, que é a derivada, se você multiplicar pelo mn, tem que dar menos 1. Então, como o mt lá você encontrou menos π sobre 2, vezes mn, tem que dar menos 1. Então, isolando aí o mn, você vai achar 2 sobre π. Então, monta a equação da reta normal. Y menos π sobre 2 é igual a m, n, x menos 1. Então, vai ficar y menos π sobre 2 igual a 2x sobre π menos 2 sobre π. Passa o π sobre 2 para o outro lado. Você vai encontrar uma equação desse jeito aqui. A equação da reta normal, aquela curva no ponto considerado. Tá bom? Tá bom? Fica os outros aí. O A eu fiz na sala de manhã. Tá? C aí, as outras ficam para vocês resolverem. Tá? Qualquer dúvida aí, pode chamar eu ou o Vinícius, tá bom? E agora, gente, nós vamos ver outra questão que o Vinícius pediu para eu fazer, né? Ele frisou bem. É a questão de taxas relacionadas. Nós vamos resolver primeiro a 4 aqui, ó. Taxas relacionadas, então, gente, é você observar a derivada como a taxa de variação. Porque, na verdade, é isso, né? Se você tem um ΔX, ΔT, isso é uma taxa de variação da posição em relação ao tempo, por exemplo.
E no limite, quando o tempo vai para zero, limite ΔT tendendo a zero, isso aqui é igual à derivada dx dt, né? É igual à derivada. Isso é a taxa de variação instantânea. Taxa de variação. Tá bom? Por exemplo, se você fica medindo, planta o pezinho de feijão e fica medindo quanto que ele cresce por dia, você está encontrando a taxa de variação do comprimento dele, o tamanho dele, pelo tempo. Digamos que seja milímetros por dia. Você acha milímetros por dia. Se você fizer o ΔT tender a zero e conseguisse medir essa taxa de variação para intervalos muito pequenininhos de tempo, isso aqui viraria o quê? Uma derivada. A taxa de variação aqui, média, viraria uma derivada, que é a taxa de variação instantânea. Tá? A derivada, então, gente, é uma das aplicações dela é essa. Você vê-la como uma taxa de variação. E isso pode ser útil para resolver problemas. Por exemplo, vamos ver essa número 4 aqui. Um homem de altura 1,8 metro se afasta da lâmpada de um poste de 5 metros, então o poste tem 5 metros, a uma taxa de 1,2 metros por segundo. Então, o cara está andando para cá a uma taxa de 1,2 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Enquanto a taxa na qual a sua sombra aumenta de tamanho. Vamos fazer o seguinte, gente. Aqui 5, né? Quer dizer, 5 metros, o poste. O homem tem 1,8 metros. 1,80 m. Vamos chamar de x a distância dele até o poste. Tá bom? A distância dele até o poste é x. E vamos chamar esse outro pedacinho aqui de y. Esse outro pedacinho aqui é y. Tá bom? Que é o tamanho da sombra dele. Tá? Que é o tamanho da sombra dele. Ele está andando para cá, ele está se afastando do poste, ó. Se afasta da lâmpada de um poste a taxa de 1,2 metros por segundo. Então ele anda para cá, ó, a uma velocidade de 1,2 metros por segundo. Ou seja, quando ele está andando, o x está aumentando, não está? Aumentando, cada passo que ele dá para cá, assim, cada segundo que passa, o x aumenta 1,2 metros. Então a gente pode falar que a taxa de variação do x com o tempo é de 1,2 metros por segundo. A taxa de variação, a distância dele até o poste está aumentando nessa razão aqui, ó, 1,2 metros por segundo. Tá certo? Então, dx dt, ou seja, a derivada de x com relação ao tempo é igual a 1,2. Tá? Aí, meus amigos, você quer saber de quanto que isso aqui, ó, qual a taxa de variação do... Ó, enquanto a taxa na qual a sombra está aumentando. Então, você quer dy dt. Você quer dy dt. Para isso, gente, nós temos que, para achar dy dt, sabendo dx dt, nós temos que encontrar uma relação entre x e y. Para fazer isso, você usa trigonometria semelhante triângulo. Quer ver, ó? Constrói o triângulozinho aqui de novo. Aqui, ó. Dá nome aqui, ó. Aqui é 5. Aqui é 5. Aqui é 1,8. Aqui é x. E aqui é pedacinho que é y. Então, usa semelhante triângulo. Esse lado do grande está para esse lado do grande. São dois triângulos, ó. O grandão e o pequenininho. Então, a base do grandão está para a base do pequenininho. A base do grandão está para a base do pequenininho. Assim como a altura do grandão está para a altura do pequenininho, semelhante triângulo. Tá?
Não é? Não é verdade, gente? É. Sim, né? Então aqui você pode fazer aqui, ó, multiplicação cruzada, ficar com 5y igual a 1,8x mais 1,8y. Isola o y aqui, ó. 5 menos 1,8 dá 3,2y igual a 1,8x. Ou seja, o y vai ser igual a 1,8x sobre 3,2. Dá para simplificar aí, né? Dá para dividir por quanto em cima e embaixo? Hein? Em cima e embaixo para simplificar. Por 2 primeiro, Eu vamos acho que ver. fica por O 2. 0,2 fica 9 sobre 16x, não é? Tá bom, né? Então, eu quero dy dt. Vou derivar essa expressão toda em relação ao tempo. O que vai ser dy dt? Vai ser igual a 9 sobre 16 dx dt. Tá bom? E esse aqui eu conheço. Dx dt é a taxa em que o x está variando com o tempo. Que ele deu que é 1,2. Então, dy dt vai ser igual a 9 sobre 16 vezes 1,2. Isso aí vai dar quanto, gente? 9 vezes 1,2 dá 10,8. 10,8 dividido por 16. Me ajudem aí. Quem tem calculadora? Um segundo, um segundo, um segundo. Quanto? 10,8 dividido por 16. 16 é igual a 0,675. Aqui era metros por segundo, o dx dt? Era. Está na mesma unidade. Metros por segundo. Então, a sombra, ela aumenta de tamanho nessa razão aqui, ó. A cada segundo, o tamanho dela aumenta quanto? 0,675. Se o homem for caminhando com essa velocidade. Se o homem for caminhando com essa velocidade, variando x nessa velocidade, a sombra dele aumenta nessa razão aqui, ó. Cada segundo ela aumenta 0,675 metros. Tá bom? Então, é um exemplo de problema de taxa relacionada, gente. Tá bom? Esse exemplo é um exemplo de problema de taxa relacionada. Tá? Vamos fazer o 3 também, já que o 3 está aqui anunciado, vamos fazer o 3 também. 3 não dá nem para trabalho para montar. A qual taxa a diagonal de um cubo está aumentando, considerando que seus lados estão aumentando a taxa de 2 centímetros por segundo. Então, tem um cubo crescendo, né? Então, tem um cubo crescendo ali, as arestas. Então, vou tentar desenhar um cubo aqui, tá? Ver se eu vou dar conta. Ele não sai muito ruim, não, né? É branco isso? Aqui as arestas, né? As arestas de um cubo, elas aumentam. Então, dA dt. Em que razão? 2 centímetros por segundo. Se falar diminuir isso, gente, o sinal aqui é ser negativo.
Que a taxa de variação seria negativa, diminuindo. Mas como falou que aumenta, que é positivo. Diminuir isso que seria de negativo. E a diagonal, vamos chamar a diagonal de Z. A diagonal do cubo está aqui, né? Vamos desenhar a diagonal aqui. Ficar preta aqui. Uma diagonal do cubo aqui. Ou essa, tanto faz, né? Pegar essa. Vamos pegar essa aqui, ó. Diagonal aqui. Uma das diagonais, né? Pegue Z aqui para representá-la. Você sabe que Z é raiz cúbica de 3 vezes A. Nós sabemos isso da geometria euclidiana espacial, né? Só você ir fazendo aqui, ó, a diagonal do lado, você sabe que é A raiz de 2, que é um quadrado. Pitágoras, né? Depois usa Pitágoras de novo aqui, ó. Vai contar Z quadrado mais A, Z ao quadrado mais A quadrado. Quer dizer, Z quadrado é igual a A quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Você encontrar isso aqui, ó. Então, quem é dz dt? Como aqui é uma constante, então vai ficar dA dt. Então, dz dt vai ficar igual a raiz de 3 vezes 2 centímetros por segundo. 2 raiz de 3. E eu vou deixar aí o restante, gente, para vocês pensarem sobre, tá? Tá bom? Juntando esses problemas que nós resolvemos aqui à tarde agora, com os que já foram resolvidos pela manhã, dá uma boa dimensão de problemas que vocês têm para resolver, que vocês podem usar como base, viu? Para resolver os demais. E outra coisa que eu vou falar para vocês, peguem exercício dos livros, gente. Qualquer livro que você pegar para estudar, faça os ímpares para conferir as respostas, é essencial. Você resolver muito exercício da cadeia, muito mesmo. Quanto mais exercícios vocês resolverem, melhor vocês vão ficar para encarar a continuidade da matéria, viu? Tá certo? Sim, Alguém tem tio. mais alguma dúvida, gente? Eu já vou parar de gravar aqui, só para ficar mais fácil para o Vinícius baixar depois.